Boa noite, meus caros amigos e amigas. Eu gostaria de, nesta noite, conversar um pouco sobre a oração. Recebo muitas vezes perguntas das pessoas com relação aos seus problemas, com relação aos sofrimentos da vida, com relação às tentações, como vencer as tentações. Então, pensando em tudo isso, resolvi fazer essa live para refletir um pouco sobre a importância fundamental da oração na nossa vida, ok? Convido a você para a gente começar sempre rezando, como nós sempre fazemos, pedindo a Deus a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, sobre todos nós o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão poderosa, infalível, por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, boa noite a vocês todos. Eu gostaria de conversar um pouco sobre a oração. Todos nós temos na nossa vida tribulações, tentações, aflições. Como vencer, né, essas coisas da vida? Com a oração em primeiro lugar. Né? Eu até escrevi um livro há muito tempo, né? Eu chamei de Orações de Todos os Tempos da Igreja. É um livro que eu coletei aqui, as orações de 2000 anos da Igreja, né? Que a Igreja guardou, né? Orações dos santos, orações dos papas, orações dos doutores, né? Muito bem, e nesse livro aqui eu coloco exatamente essa importância da oração. Nós sabemos, meus irmãos, como dizem os santos, a oração é a nossa força e é como que assim a fraqueza de Deus, né? Jesus falou muitas vezes: pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino explicam por que Deus quer que a gente peça, já que Ele sabe o que nós precisamos. Porque quando a gente pede, a gente aumenta o desejo diante de Deus de receber aquilo que a gente está querendo e manifesta a Deus a confiança em Deus. A criança, quando pede um dinheiro ao pai, é porque ele sabe que o pai tem esse dinheiro. Então ele fica importunando o pai. Ele não vai pedir um dinheiro para o irmão, porque ele sabe que o irmão não tem, mas o pai tem. Então, a gente manifesta a fé. Há muitos motivos, meus irmãos, para a gente rezar, né? Nenhum santo se tornou santo sem oração. Você pode estudar a vida de todos os santos. Um denominador comum fortíssimo na vida dos santos foi a oração, né? No processo de canonização de São João Bosco, Dom Bosco trabalhava muito, né? Então o advogado do diabo, né, que a gente chama assim, né, advogado do diabo no processo de canonização, esse termo ficou assim meio famoso, é aquele que é contra a canonização, faz parte do processo de canonização. E ele perguntou quando é que Dom Bosco rezava? Se ele trabalhava tanto, os jovens e tal. Aí o defensor da canonização disse: eu vou colocar outra pergunta para você. Quando é que Dom Bosco não rezava? Dom Bosco estava subindo, descendo uma escada, estava rezando um Pai Nosso. Dom Bosco estava viajando, estava rezando. Entende? Dom Bosco estava esperando alguém, ele estava rezando, né? Todos os santos, meus irmãos, foram moldados na oração. A oração aos santos, a oração à Virgem Maria, a oração aos anjos, a oração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
né? Isso é inegável. O grande Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, que fundou a Congregação dos Padres Redentoristas, né? Santo Afonso de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Veja, ele não fala Deus o condena, ele fala não, se condena. Porque nós não podemos nada sem oração. Nós não conseguimos nos salvar sem oração. E Jesus deixou bem claro na Santa Ceia, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Ora, meus irmãos, nada é nada. A pessoa que é meio assim autossuficiente, arrogante, prepotente, ela não reza. Por quê? Porque ela acredita nela. Aí eu me basto, eu resolvo, eu posso, deixa comigo. Não. Não. A Igreja ensina que a oração ela tem que ter 3 qualidades. Primeiro, ela tem que ser humilde. Segundo, ela tem que ser confiante. Terceiro, ela tem que ser perseverante. A oração tem que ser humilde. Você lembra aquela parábola lá que Jesus contou do fariseu orgulhoso e do publicano pecador, que lá no fundo da igreja batia no peito, lá no templo, né? Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Né? E o fariseu, arrogante, prepotente: Senhor, eu não sou como aquele publicano lá atrás, pecador. Eu não, eu pago o dízimo de tudo que eu tenho. Eu jejuo 2 vezes por semana, não sei o quê. O que Jesus disse? O publicano, pecador, saiu justificado. O outro não. Porque a oração tem que ser humilde. Né? Teve um santo que disse que nós temos que estar diante de Deus como mendigos de Deus. A oração tem que ser humilde. São Pedro diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. São Pedro fala, lá na primeira carta dele, capítulo 5, né? Versículo 5, São Pedro fala: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então, meus irmãos, temos que chegar diante de Deus com humildade. Segundo, com confiança. Né? Com confiança. Confiança significa que você acredita que Deus vai dar o que você está pedindo. Ah, mas se Ele não der? Se Ele não der, porque não é bom para mim agora. Porque quando a gente faz uma oração a Deus, Deus pode responder de 3 maneiras. Sim, te atendo agora, ou então espere, ou então não. Ele sabe por quê. A nós importa o quê? A nós importa pedir. Jesus manda pedir. Pedir, batei, procurai. Né? Há várias passagens no Evangelho que são muito interessantes. Né? Jesus fala lá, por exemplo, no Evangelho de São Lucas 11, versículo 9, pedi e vos será dado. Né? Tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Marcos 11, 24. Se você quiser, vá marcando aí. Deixa aí guardado com você essas citações. Tudo o que pedirdes na oração, acredite que o tendes recebido e vos será dado. Marcos 11, 24. Olha, Jesus está dizendo: acredite que você vai receber. E vai ser dado para você. Se for bom para você nesse momento, né, vai ser dado para você. Claro que às vezes Deus não dá. Né? E por que Deus não dá? Porque não é bom para a gente. Se um filho pedir ao pai: ô pai, me dá aí uma navalha para eu brincar, um canivete para eu brincar, o pai vai dar? Claro que não. Entende? Na segunda carta aos Coríntios, São Paulo fala uma coisa muito interessante, né? 2 Coríntios 12, 7. São Paulo fala que ele tinha um espinho na carne. Deus colocou um espinho na carne dele. Esse espinho na carne, os estudiosos da vida de São Paulo dizem que era uma doença, ou na vista, ou era uma malária que ele adquiriu. Né? Há um livro muito famoso sobre São Paulo, né, de um escritor alemão chamado Joseph Hofner. O Joseph Hofner, ele estudou 30 anos a vida de São Paulo, percorreu todos os caminhos que São Paulo percorreu e escreveu esse livro, da editora Quadrante. Né? E ali o Hofner disse que São Paulo tinha realmente uma malária que ele adquiriu nas viagens, que prostrava ele na cama com febres terríveis. E São Paulo fala que por 3 vezes pediu ao Senhor para tirar dele esse espinho na carne. Ele era como se fosse um anjo de Satanás a me esbofetear. Mas o Senhor me disse: não, basta-te a minha graça. E São Paulo fala por que Deus não tirou? Para me livrar do perigo da vaidade. São Paulo escreve isso. E por que ele escreve isso? Porque ele teve a experiência do terceiro céu. São Paulo teve uma visão do céu.
Então São Paulo podia se tornar vaidoso, orgulhoso, arrogante, prepotente. Sabe Deus, né? Então São Paulo diz, Deus não tirou esse espinho da minha carne para que eu não me tornasse vaidoso, arrogante. Ou seja, para que eu não me perdesse. Então pode ser também, meus irmãos, que a gente, às vezes, Deus não tire de nós, né, alguma coisa, porque Ele sabe que não pode tirar. Mas a gente tem que pedir com fé. Jesus manda, né, tudo que pedires na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Então vamos pedir e vamos agradecer. Né? É como aquele menino que viu o pai sair para trabalhar e disse para o pai, ô pai, muito obrigado pelo chocolate que o senhor vai trazer para mim quando o senhor voltar. Olha que menino esperto. Pai, obrigado pelo chocolate que o senhor vai trazer para mim. Não tinha recebido ainda. Quando o senhor voltar, esse pai vai trazer esse chocolate. Que tal fazer isso com Deus? Senhor, obrigado por essa graça que o senhor vai me dar. Está aí. Né? Sabe, meus irmãos, Jesus diz lá no Evangelho de São Marcos, Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Meus irmãos, a gente olha a vida dos santos, o que os santos fizeram. O que um Padre Jonas fez, por exemplo, com a Canção Nova. Eu vi a Canção Nova nascer com 10 pessoas numa casinha aqui na minha cidade de Lorena. Sim, Padre Jonas e 10 jovens solteiros. Até eu não entrei para a comunidade, na época eu já era casado, eu já tinha 2 filhos, o padre começou só com pessoas solteiras. Hoje a Canção Nova está no mundo inteiro. E assim foi a obra salesiana, assim foi a obra do Santo Inácio de Loyola, os jesuítas, todas, né, Madre Teresa de Calcutá. Mas onde é que estava a força desse povo? Na oração. É isso que Jesus diz aqui, tudo é possível àquele que crê. Essas pessoas que creem movem montanhas. Né? Jesus diz que quando a gente reza é capaz de mover montanha. Ele não fala que é rápido mover a montanha, vai mover a montanha. Né? Então, essas passagens todas, né, são muito importantes. Eu gosto também de lembrar o que São Paulo fala. Olha, São Paulo era um homem guerreiro, vivia no combate da oração. Né? São Paulo dizia, orai sem cessar. Muito forte isso, né? Está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar quer dizer o quê? Não é você ficar de joelho 24 horas por dia. Orai sem cessar é você estar em sintonia com Deus. Santo Agostinho dizia, se você tem o desejo de rezar, você já está rezando. Então, estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, já é rezar. Quando Deus chamou Abraão, está lá no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1, Deus chamou Abraão para uma missão extraordinária. Né? Dali nasceu o povo de Deus, onde ia nascer o Salvador. Né? Então, Deus diz para Abraão, sê perfeito e anda na minha presença. Anda na minha presença e seja íntegro. Isso é orar. Viver na presença de Deus, estar em sintonia com Deus a todo instante. De vez em quando você para no meio do dia, lembra de Deus, dá um glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Né? Orai sem cessar. Agradeça a comida que você está bebendo, agradeça a água que você está bebendo. Não precisa parar não. Enquanto você toma o seu copo d'água, diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Porque é o Senhor que me dá essa água. É o Senhor que fez essa água. A Ele toda a glória. Então, viver em sintonia com Deus. Orar sem cessar. Você está na fila de um banco? Reze. Está no ônibus viajando? Reze. Né? Existe um grande padre, né? Nesse livro que eu escrevi, Orações de Todos os Tempos, eu coloquei uma palavra muito interessante aqui, que eu quero ler um pedaço para vocês, que é o padre, né, um grande pregador francês, né, da Catedral de Notre-Dame de Paris, o padre Ravignan. O padre Ravignan era um padre jesuíta. Ele dizia assim, meus queridos amigos, acreditem-me, depois de experiência de 30 anos de ministério, eu sinto o dever de notificar e testemunhar o seguinte. Aí ele fala assim, todas as defecções
né? As fraquezas, os desânimos, né? E todas as deficiências, todas as misérias e todas as falhas, todas as quedas, assim como os passos mais horríveis fora do caminho reto, tudo isso deriva de uma única fonte: falta de constância na oração. Falta de constância na oração. Vivam uma vida de oração. Aprendam a transformar qualquer coisa na oração. Sim, transforma suas dores em oração. Transforma seus medos em oração. Transforma a tua vida em oração. Aprenda a conversar com Deus sobre tudo que você está passando, suas alegrias, suas tristezas, suas tribulações, suas aflições. Ele fala aqui, né? Aprendam a transformar qualquer coisa na oração. Quer os sofrimentos, quer as dores e qualquer tipo de tentação. Você está sendo tentado? Reze. Santo Agostinho disse que Adão pecou no paraíso porque Adão não rezou. Santo Agostinho fala isso. Adão caiu no paraíso porque Adão não rezou. Rezem na calma e rezem na tempestade. Rezem à noite como ao longo do dia. Rezem indo e rezem voltando. Rezem embora se sintam cansados e distraídos. Rezem também a contragosto e peçam a Jesus, que agoniza no Jardim das Oliveiras e no Calvário, aquela força e aquela coragem de rezar que ele nos mereceu com suas dores e com seu sangue. Peça ao Senhor, na sua agonia da cruz, força para rezar. Rezem porque a oração é a força que salva, a coragem que dá a perseverança, a mística ponte lançada por Deus sobre o abismo que separa a alma de Deus. Olha que bonito essas orientações, né, do padre Ravizza. Era um grande pregador francês da Catedral de Notre-Dame de Paris. Mas um outro grande santo também, né, São João Maria Vianney, quando ele falava da oração, ele dizia o seguinte: prestai atenção, meus filhinhos, o tesouro do cristão não está na terra, mas nos céus. Por isso, o nosso pensamento deve estar voltado para onde está o nosso tesouro. Esta é a mais bela profissão do homem, rezar e amar. Ele ainda dizia assim: a oração nada mais é do que a união com Deus. Quando alguém tem o coração puro e unido a Deus, sente em si mesmo uma suavidade, doçura. Nesta íntima união, Deus e a alma são como dois pedaços de cera, ele diz, dois pedaços de cera, fundidos em um só, de tal modo que ninguém mais pode separar uma alma que reza de Deus. Como é bela esta união de Deus com sua pequenina criatura. É uma felicidade impossível de se compreender. Então, estou dando aqui apenas um exemplo do que esses santos diziam, né? O nosso querido Papa São João Paulo II já foi canonizado, né? São João Paulo II também falava uma coisa muito interessante sobre oração. João Paulo II dizia assim: quando consideremos as mais verdadeiras, mais profundas e ao mesmo tempo mais negligenciadas necessidades dos homens do nosso tempo, não podemos deixar de concluir pelo primado da oração no campo da atividade multiforme da Igreja. A Igreja é a sociedade dos homens que rezam. Olha que bonito. A Igreja é a sociedade dos homens que rezam. Seu principal objetivo é ensinar a rezar. Sabe, meus irmãos, tudo isso é muito bonito, né? E sabe, a gente tem muitos tipos de oração. Eu gostaria de lembrar aqui isso, né? Novamente, a oração deve ser humilde, a oração deve ser confiante, já falei. E a oração tem que ser perseverante. Perseverante. Peça a Deus essa graça. Marque no seu dia pelo menos um horário para você rezar. Não é? Faça um horário de oração. Eu vou dar o meu simples exemplo para você. Agora já estou aposentado, fico mais tempo na minha casa trabalhando, vou à Canção Nova fazer meus programas todos, né? 3 programas por semana, faço minhas palestras, escrevo os livros, mas eu tenho um compromisso com Deus. Acordo e vou para a missa. Eu tenho tempo, né? Não tenho horário para entrar no trabalho, acordo e vou à missa. Como dizia São Pedro, Julião e Mar, vou pegar a primeira bênção, né?
Muito bem. E ali faço também meia hora de adoração ao Santíssimo, quando dá até 1 hora de adoração ao Santíssimo. Alimentar a alma para o dia que vai começar. Depois procuro rezar o ofício das horas, né? Rezar as laudes, né? Às 6 da manhã ou de manhã, depois às 9 horas, tem outro, depois ao meio-dia, depois às 3 da tarde, a noa, às 6 da tarde, às vésperas, às 9 da noite, as completas. Entende? Nós não somos obrigados, nós leigos não somos obrigados a rezar o ofício das horas. O clero é obrigado, mas é muito bom para nós leigos. Então, a gente tem que assumir um compromisso com Deus, com a oração. Né? Depois rezo o meu terço, às 3 da tarde procuro rezar o terço da misericórdia, não é? E sempre rezo o ofício da Imaculada. Não é? Enfim, não estou falando para você fazer isso que eu estou fazendo, não. Eu estou falando para você fazer um programa de oração para você. Não ponha muita coisa, ponha aquilo que você consegue cumprir, mas cumpra. Ah, eu vou rezar 15 minutos por dia. Então reze 15 minutos por dia. Fique sem comer, fique sem dormir, mas não deixe de rezar esses 15 minutos. E vá aumentando devagar. Sabe, tem uma coisa interessante. Quanto mais você reza, mais vontade você tem de rezar. Quanto menos você reza, menos vontade você tem de rezar. Sabia disso? É. A oração é um bom vício. Tem um vício ruim, mas tem um vício bom. O vício da oração. É. Por isso que muita gente não reza. Porque quanto menos reza, menos tem vontade de rezar. E por que muita gente reza e reza bastante? Porque quanto mais você reza, mais você tem vontade de rezar. Né? Há muitos tipos de oração. A oração pode ser uma oração de súplica, suplicar as coisas diante de Deus. A oração pode ser uma oração de intercessão, interceder pela família, interceder pela igreja, interceder pelo Papa, interceder pelo governo, interceder pelo Brasil, interceder pelas almas do purgatório. Nossa Senhora, quanta coisa nós temos que pedir, meus irmãos. Pela conversão dos pecadores, sufrágio das almas do purgatório, salvação dos agonizantes de cada dia, rezar pelo Santo Padre, o Papa, todas as suas necessidades, intenções, saúde, firmeza na fé. Né? Rezar pela igreja, para que a igreja seja unida, santa, fervorosa, né? Fiel a Jesus Cristo. Orar pelo seu pároco, orar pelos bispos, né? Orar pela sua família, pelos seus filhos. A oração de intercessão é importantíssima. Depois temos a oração de ação de graça, temos que agradecer. Temos que agradecer, Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo sono que o Senhor me deu hoje. Né? Eu aprendi desde criança uma oração, desde que a gente acorda, eu aprendi uma oração, né? Meu Deus, eu vos adoro e vos amo com todo o meu coração. Eu vos agradeço por me ter criado, me ter feito cristão, conservado-me nesta noite. Ofereço, meu Deus, todas as minhas ações deste dia de hoje, que sejam todas segundo a vossa santa vontade, para a vossa maior glória. Livrai-me, Senhor, neste dia de hoje, todas as tentações, todos os pecados, todo perigo, todo mal. E esteja, Senhor, a vossa graça comigo, com todos os meus caros, parentes, amigos, conhecidos. Então, a oração ela pode ser de súplica, de intercessão, de ação de graça, de louvor. Você não sabe rezar a oração de louvor? Pega o salmo. Os salmos são cheios de oração, de louvor. Né? Então, por exemplo, o São Pedro Julião Eymar, ele recomenda, que você quer fazer 1 hora de adoração ao Santíssimo, ele recomenda 4 tipos de oração. A oração de súplica, a oração de intercessão, a oração de ação de graças e a oração de louvor. 15 minutos para cada coisa, você faz 1 hora de oração. Pode usar a Bíblia, pode usar os salmos, né? E outras coisas. Né? Depois, qual que deve ser a matéria também da oração? A matéria da oração é a nossa vida. Eu já falei aqui, todas as nossas alegrias, todos os nossos sofrimentos, os acontecimentos, né? É matéria de oração. Conversar com Deus, Senhor, estou passando por isso. Senhor, aquela pessoa, Senhor, a igreja. Entende? Depois, quais são os meios da oração? Que meios que a gente pode usar para rezar? A Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, São Paulo fala na carta a Timóteo, a palavra de Deus é útil para exortar, consolar,
formar o homem de Deus na justiça. E a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante, diz a carta aos Hebreus, do que uma espada de dois gumes. Reze com a palavra de Deus, a chamada Lexio Orante, né? Você lê um trecho, lê de novo, medita e pergunta: Senhor, o que o Senhor quer me dizer aqui com esse texto? Né? Depois você pode rezar também, que eu já falei, a liturgia das horas, pode rezar o terço de Nossa Senhora, bem rezado, meditando os mistérios. O terço ele é cristocêntrico, ele é centrado em Cristo, né? É contemplação dos mistérios de Cristo. Você pode rezar a ladainha de Nossa Senhora depois do terço, pode rezar para os anjos, pode rezar para os santos. Olha, esse livro que eu escrevi, Orações de Todos os Tempos da Igreja, tem oração para tudo que é tipo, né? E quem são os guias da nossa oração? Quem que nos ensina a rezar? Os santos nos ensinam a rezar, né? Os santos, a vida dos santos é uma coisa maravilhosa. Nesse livro, Orações de Todos os Tempos da Igreja, eu coloco muitas orações ali que foram escritas por santos, né? Porque os santos tiveram uma vida assim profunda de oração. E eles, muitos deles, escreveram, especialmente Santo Afonso de Ligório, meu Deus, deixou livros e livros de oração, né? Que tipo de oração a igreja ensina? Nós temos 3 tipos de oração. A oração vocal, quando você fala, especialmente na liturgia, ou você está rezando um texto junto com as pessoas, a oração vocal. Tem a oração mental, você está rezando com a mente, né? E Deus sabe, porque Deus é onisciente. Deus lê o nosso pensamento. O demônio não. O demônio não é onisciente. Deus é onisciente. Deus sabe o que eu estou rezando. Deus sabe o que eu estou pedindo. E quando eu mesmo mentalmente eu rezo aos santos, os santos sabem. Por que os santos sabem? Os santos não são oniscientes. Nossa Senhora não é onisciente. Mas por que eles sabem? Porque eles estão em comunhão com Deus. Então Deus permite que eles saibam, né? E a meditação, muito importante a meditação. A meditação com a Bíblia, a meditação com um bom livro, né? Alimenta a nossa alma. E Jesus coloca como modelo de oração para nós o Pai Nosso. Eu escrevi um livro pela editora Canção Nova, né, Como Rezar o Pai Nosso. Né? O Catecismo da Igreja Católica, na última parte, ele traz toda uma parte sobre a oração. Vale a pena você ver ali. E a oração, meus irmãos, o Catecismo fala que é um combate. E fala do combate da oração. Por que o combate? Porque o demônio faz tudo para você não rezar. Ou então você rezar mal. Esse é o problema. Não rezar ou rezar mal. Então o demônio, ele te dá coceira no corpo quando você está rezando, ele te dá distração, ele te dá tentação, ele te dá aridez, não tem vontade de rezar, não tem vontade. É que nem aquele doente que não tem vontade de comer. A hora que ele mais precisa comer é a hora que ele não tem vontade de comer. Já percebeu? A oração também. A hora que a pessoa mais precisa rezar, não consigo. Aridez espiritual, desânimo, tristeza, alma perturbada. Então vencer tudo isso é um combate na oração. A gente tem que combater mesmo. Vou rezar mesmo com essa distração me perturbando, essa aridez me perturbando, essa falta às vezes de fé, esse desânimo, essa dor, esse sono, eu vou rezar. É um combate, meus irmãos. O combatente, se ele não combater, ele morre. Imagina um combatente na batalha. Se ele não combater, ele morre no instantinho. Né? E para concluir, eu quero colocar um pensamento aqui de um grande santo que dizia assim: reza-se como se vive e vive-se como se reza. Reza-se como se vive e vive-se como se reza. Está aí, meus irmãos, não quero me prolongar mais. Eu acho que aí nós colocamos o essencial que a igreja nos ensina sobre a oração. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção. Deus nos dê a graça de nós sermos orantes, né? Todos os dias da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.